amigos e amigas do Clube do Livro. Vamos para o nosso capítulo 4, de órfãos a adoradores. O livro continua o mesmo, o avivamento do odre novo. A gente estudou o capítulo 3, o alicerce do avivamento, da necessidade da gente voltar a atenção para a família. Porque de uma família desestruturada vai sair pessoas rebeldes, vai sair pessoas com uma personalidade com problemas. Então a necessidade da gente voltar a nossa atenção para a família, para aquelas pessoas que, assim como eu um dia estive cansada de buscar um relacionamento com Deus através da religião, através de rituais religiosos e não tem conseguido. O alicerce do avivamento nesse capítulo aqui trabalha bastante essa questão, porque o fundamento nosso não pode ser a religião, o fundamento nosso precisa ser Deus, precisa ser Jesus Cristo. Então, agora nós vamos, uma pessoa que vem de uma família desestruturada e ela se torna essa pessoa, ela se torna um órfão, ela se torna uma pessoa solitária, ela se torna uma pessoa que vive sozinha, em terra árida, e ela fica tentando, através da religião, consertar as coisas. E ela, mesmo dentro de algumas igrejas, ela não consegue isso. Daí a gente vai entender que se não voltar ao verdadeiro alicerce, essa pessoa vai ficar andando em volta. Então nós temos de órfãos a adoradores. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranhos e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pais. Nossas mães são como viúvas. Lamentações do 1 ao 3. Toda pessoa que foi castrada no relacionamento com os pais é capturada pelo sentimento de orfandade. Orfandade é um dos níveis mais agressivos de rejeição, porque alguma pessoa pode ser acometida. Espiritualmente, esse é o maior bloqueio em relação a se obter uma verdadeira e íntima comunhão com Deus. Aqui se perde o verdadeiro referencial de adoração. A liberdade e o direito de conhecer a Deus como verdadeiro Pai são sequestrados e muitos se tornam vítimas de um falso, escravizante relacionamento com Deus, baseado em culpa, justiça própria e religiosidade. Aquela pessoa que vem de uma família totalmente desestruturada espiritualmente, ou em todos os níveis, ela é capturada por um sentimento de orfandade. Então essa pessoa, mesmo que ela tente, através de alguma igreja, aquele sentimento de abandonada, de não ter pai, ela tem essa perseguição. E essa pessoa ela vai ter dificuldade de ter um relacionamento com Deus como pai, porque ela tem algo que ela não consegue explicar. Na minha vida, por exemplo, isso aconteceu. Eu era de uma igreja bem tradicional e por mais que eu me esforçava e eu até tinha um conhecimento do Senhor Jesus e eu até tinha algumas coisas assim que eu tinha entendimento da palavra, mas eu não conseguia me reportar a Deus como Pai, eu não conseguia entrar em comunhão com Ele e chamá-lo de Pai, porque era algo muito distante para mim, eu não conseguia ter esse relacionamento. E aqui ele diz,
A liberdade e o direito de conhecer a Deus como verdadeiro Pai são sequestrados e muitos se tornam vítima de um falso e escravizante relacionamento com Deus baseado em culpa, justiça própria e religiosidade. Mas, tem uma promessa que o Senhor, ele de geração em geração, ele procura se revelar para nós. E o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, o desejo dele é mudar a história da pessoa de um órfão a um adorador, de viver em altares, do altar de Moloque ao Santo dos Santos. Daí nós temos as raízes espirituais do brasileiro. Quer dizer, qual é a cultura religiosa do nosso país? Nós temos dentro da nossa cultura, nós temos a pagelança indígena. Pesquisando a gênesis da história do Brasil, descobre-se que quase todas as tribos de nativos brasileiros eram profundamente envolvidas com a feitiçaria, culto aos mortos, canibalismo e imoralidade. Um cristianismo muçulmanizado. Isso também está nas raízes espiritual do brasileiro. Daí nós temos, lá na frente, a feitiçaria africana. São tudo influências que foi trazida para o Brasil através da cultura, da influência de outros países, da colonização do nosso país. Cada cultura trouxe a sua crença, a sua religião, e foi misturando tudo. Orfandade, ateísmo, satanismo e o modelo russo. Orfandade é fruto de um estado de desilusão com o modelo de autoridade mais importante da vida. A desilusão tem o poder de castrar nossos ideais e implodir a nossa capacidade de confiar. Uma desilusão familiar gera uma incredulidade existencial. A incredulidade pode facilmente gerar um ceticismo tão agudo que o resultado é o ateísmo. A orfandade produz o ateísmo e o ateísmo leva ao satanismo. Invariavelmente, quando se pergunta a um ateísta ou a um satanista como foi seu relacionamento com a figura paterna, a resposta imediatamente decifra seu dilema espiritual. Quer dizer, muitas influências religiosas misturado, a pessoa fica no meio daquilo tudo e ela vai fazendo aqueles rituais e ela vai buscando se aproximar de Deus através desses altares, destas coisas que foi lhes oferecida, que foi lhes apresentada, e quanto mais ela busca, mais solitária, mais triste, mais frustrada ela vai ficando. Então, ela vai chegar uma pessoa no estado de órfã, ela vai chegar num estado de se sentir sozinha, abandonada. Ela vai ser uma pessoa que ela vai se tornar uma pessoa desiludida. Por quê? Porque tudo aquilo, que foi lhe oferecido, nada daquilo satisfez, preencheu o vazio da alma dela. A ponto de que essa pessoa ela vai se afastando cada vez mais de Deus, porque ela se torna uma pessoa cética. Ela vai achando que o ateísmo que está certo, é o ateísmo que leva ao satanismo.
É o ateísmo que leva a pessoa a buscar um envolvimento com coisas ocultas de extrema, como é o satanismo. Porque daí ela vai ter um contato com o ser espiritual. Porque ela desanimou, ela desacreditou da existência de Deus. Então ela vai ser facilmente capturada para se tornar uma pessoa envolvida com o satanismo. As implicações espirituais do aborto voluntário. Pois inquire do derramamento de sangue e lembra-se dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. As implicações espirituais do aborto voluntário. Não podemos falar de orfandade sem falar de aborto. O espírito de orfandade é homicida e seu principal crime é o aborto. É dessa forma que muitas pessoas ainda estão amarradas ao altar de Moloque. Se existe algo que permanece na memória de Deus, é o derramamento de sangue inocente. O sangue é um alimento vital que transforma aquilo que é físico em espiritual e aquilo que é transitório em eterno. Em primeira instância, o sangue derramado estabelece uma aliança que funciona como ponte de relacionamento com o reino espiritual. Também sanciona um testamento de cunho espiritual e eterno, ou seja, um legado sobre a pessoa e sua descendência. Crimes de sangue acarretam influências malignas, espirituais e geracionais. Desse pecado que traz todas as implicações espirituais do aborto voluntário, quer dizer, a pessoa faz um aborto e ela não tem noção das implicações espirituais que virá sobre a vida dela e sobre a vida dos seus descendentes. É o que está aqui em Salmo 9:12. Pois inquire do derramamento de sangue e lembra-se dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. Isso é Bíblia, é a palavra de Deus. Daí nós temos de todo essas consequências, espíritos territoriais, né? Quando a pessoa se envolve, quando a pessoa faz invocação, quando a pessoa no desespero dela de encontrar uma resposta para a vida dela, ela se envolve com espiritismo, com coisas que ela nem tem noção, que ela nem sabe direito do que se trata, ela não tem noção do que ela está invocando, do que ela está trazendo para a vida dela. A Bíblia diz assim, ó, e serviram os seus ídolos que vieram a ser-lhes um laço. Demais distos, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi manchada, contaminada com sangue. O sangue derramado vai trazer para este lugar espíritos territoriais. Então nós temos aqui um capítulo bem longo, né? Tem bastante coisa para se estudar. Nós temos orfandade, imoralidade, espiritismo e idolatria. O modelo brasileiro foi se tornando, né, um modelo brasileiro. Sentimento de orfandade, o manto de Moloque. Esse modelo brasileiro, que é a imoralidade, o espiritismo, a idolatria, a orfandade, esse sentimento de orfandade,
ele está sobre as pessoas. Por quê? Por causa desse desenvolvimento que a pessoa teve. Quando o relacionamento com os pais é rompido, isso vai afetar diretamente o nosso relacionamento com Deus. Uma insensibilidade maligna penetra o coração. Deus quer um relacionamento de pai conosco. Isto pode ser um desafio muito grande se quebramos nosso relacionamento com nossos pais. Ele quer nos ensinar a ser pais. Ele quer nos elevar a esse nível de maturidade. Esse é um dos segredos da frutificação espiritual. Quando nós começamos a desconfiar que tem alguma coisa errada com a nossa espiritualidade, com a nossa busca por Deus, que quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente quer, mais errado a coisa fica, mais confusão, mais sofrimento, mais tristeza. Então a gente começa a buscar o caminho da cruz, a gente começa a entrar pelo caminho de se humilhar e buscar através da palavra a libertação para a nossa vida. Daí a gente começa a questionar por que a gente tem esse sentimento de não conseguir se aproximar de Deus como Pai. Então, o Senhor ele vai nos tratando, ele vai nos curando. Uma das coisas que o Espírito Santo vai nos levar é a confessar que nós viemos de uma geração que tem uma raiz espiritual contaminada, que se envolveu com vários deuses, que abandonou o verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, os seus princípios, seus mandamentos, e se envolveu com os mais diversos tipos de deuses e rituais malignos. Quando nós somos levados pelo Espírito Santo a reconhecer, a se arrepender de que confessamos que viemos dessa geração, que foi após outros deuses, que fez o que não deveria nunca ter feito. Quando nós começamos a chorar e nos arrepender, então o Senhor vai trabalhar para que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro com Ele. Deus quer um relacionamento de pai conosco. Isto pode ser um desafio muito grande se quebramos nosso relacionamento com nossos pais. Ele quer nos ensinar a ser pais. Ele quer nos elevar a esse nível de maturidade. Esse é um dos segredos de frutificação espiritual. Quer dizer, a pessoa, ela quer ser uma pessoa que ela dá fruto. Mas quanto mais ela quer dar fruto, menos ela consegue. Daí a gente vai conversar com essa pessoa, vai ouvir ela tem um problema grave de relacionamento com os pais dela. Ela não consegue desenvolver um relacionamento saudável com os pais. Mas, apesar disso, ela está lá tentando fazer o bem e tentando dar fruto na vida de outras pessoas. Mas o segredo da frutificação espiritual, ele quer nos elevar a esse nível de maturidade. Esse é um dos segredos de frutificação espiritual. Quando temos um problema de relacionamento não resolvido com nossos pais, a tendência é querermos Jesus apenas como um amigo, fugindo da paternidade divina. Quanto mais insistirmos no relacionamento com Deus, sem resolvermos nossos problemas de relacionamento com nossos pais, tanto mais nos tornaremos uma ilha. A tendência é estabelecermos um relacionamento superficial com Deus.
Na verdade, nossos pais é o perfil do nosso relacionamento com eles, funcionam como lentes espirituais através das quais enxergamos o caráter e a natureza de Deus. Eles são o filtro da revelação de Deus para a nossa vida. Se essa lente está quebrada, danificada ou obscurecida por algum motivo, então nossa visão de Deus sofrerá distorções. Quando o conhecimento de Deus é corrompido, passamos facilmente a aceitar as mentiras de Satanás. Toda pessoa rejeitada pelos pais acaba sendo adotada por alguma entidade. Olha só que sério, se o relacionamento com Deus, quando o conhecimento de Deus é corrompido. Por exemplo, a gente tem o conhecimento de Deus através dos nossos pais. Daí, se os nossos pais representaram mal a Deus, nós teremos uma tendência a se afastar de Deus. Se nós sofremos, achamos que Deus é parecido com o nosso pai, nós vamos nos afastar desse Deus. Só que o conhecimento de Deus está corrompido, porque Deus não é essa pessoa que os nossos pais, muitas vezes, na ignorância deles, na falta do conhecimento do verdadeiro Deus, eles nos apresentaram. A figura do Pai está ligada à verdadeira adoração. Se Jesus mencionou uma verdadeira adoração, é porque também existe uma falsa adoração. O lugar da verdadeira adoração foi alegorizado pelo Santo dos Santos no tabernáculo. Jesus declarou a rota de redenção pela qual Ele quer nos conduzir. Ele disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. O maior inimigo deste versículo é o espírito de orfandade. Jesus completa essa declaração assegurando-nos: Não vos deixarei órfãos. João 14,18. É fundamental conhecermos a Jesus, porém o mais importante é permitir que Ele nos conduza a uma revelação de Deus como Pai. Permitir que Jesus nos apresente o Pai no sentido correto da palavra, no sentido original, naquele propósito que Deus sempre teve, que os pais fossem para os seus filhos. E o pecado corrompeu tudo isso. Os pais, contaminados pelo pecado, não conseguiram representar bem Deus. E por causa disso, passamos a ver Deus de uma forma distorcida. Mas quando nos aproximamos de Jesus, Jesus vai nos revelar a verdadeira identidade do Pai Celestial. E para isso nós vamos precisar perdoar os nossos pais, nós vamos precisar tratar essa questão do nosso relacionamento com os nossos pais. O verdadeiro tabernáculo. Através do tabernáculo, Jesus mostrou uma figura. O tabernáculo era constituído de 3 partes e para cada uma dessas partes havia uma porta de acesso. Havia o átrio, onde tinha o altar de bronze, o qual praticamente todo o povo tinha acesso. O lugar santo, que tinha o candelabro, a mesa e os pães da proposição, e qual apenas os sacerdotes tinham acesso. E o Santo dos Santos. Mas depois do segundo véu estava a tenda que se chama Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, a arca do pacto toda coberta de ouro em redor. Ao Santo dos Santos apenas o sumo sacerdote tinha acesso. A porta que dava acesso ao átrio era chamada de caminho. O primeiro véu, ou seja, a porta que dava acesso ao lugar santo, era chamado de verdade. E o segundo véu, ou seja, a porta que dava acesso ao Santo dos Santos, era chamada de vida.
Por isso Jesus profeticamente disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus falou isso, declarou isso diante dos judeus, eles sabiam exatamente do que Jesus estava falando. Que para entrar no Santo dos Santos, tinha que passar pela porta que se chamava Caminho, tinha a segunda que era a Verdade e a terceira que era a Vida. Eles iam no caminho, alguns mais até a verdade, mas na vida era só o sumo sacerdote, uma vez por ano. E Jesus, ele se propôs a vir, fazer o sacrifício perfeito, tomar-nos pela mão e fazer esse processo, esse caminho. Para a gente ser purificado, para a gente ser limpo, para que toda a contaminação, tudo aquilo que foi colocado de forma errada, contraditória na nossa vida, a gente vai precisar fazer o caminho com Jesus. E isso é um processo. Nós vamos precisar passar por todas essas portas, uma a uma. Em cada uma delas é uma etapa da nossa vida, é um processo para que nós venhamos realmente a conhecer, a ver Deus como nosso Pai. Entrando pela primeira porta, você tem acesso ao perdão dos pecados. Você está no caminho. O altar de bronze testifica que nossos pecados foram julgados em Cristo. Aqui nós tornamos filhos de Deus, recebemos o Espírito que clama, Abba, Pai. Começamos a clamar e a ansiar pela paternidade de Deus. Esse clamor continuará a conduzir-nos ao coração do Pai. Disso flui uma vida de quebrantamento. É um processo de cura da alma que começa a se desencadear. Arrependimento é o primeiro nível de revelação que nos coloca em sintonia com o reino de Deus, que é Pai. Deus é mais que o Deus Todo-Poderoso. Ele é Pai. Existe, porém, uma distância espiritual entre o caminho e a verdade. É necessário romper o véu da verdade. Você pode estar no caminho e ainda não estar na verdade. Muitas coisas ainda não são entendidas e discernidas. Muitas filosofias corrompidas e crenças irracionais podem estar bloqueando nosso caminho, podem estar bloqueando nosso relacionamento com as pessoas e com Deus. À medida que vamos conhecendo a Deus, Ele começa a revelar nosso próprio coração e dessa forma nossas motivações e o nosso caráter começam a mudar. Para romper o véu da verdade, é necessário comer o pão da proposição à luz do candelabro. Uma vida responsável de meditação na palavra. Na palavra de Deus, a luz da revelação do Espírito Santo nos leva a um nível maior de revelação e transformação. Para romper o véu da verdade, é necessário comer o pão da proposição à luz do candelabro. Ler a palavra. É necessário que a gente tire tempo e leia a palavra, mesmo que a gente não entenda muito, a gente vai lendo. E com o coração quebrantado, com o desejo de realmente conhecer a Deus através da palavra, o Espírito Santo ele vai nos trazendo revelação. Somos transformados pela renovação da mente. Não existe reavivamento sem reabiliamento. Se nós não voltarmos para a leitura da Bíblia, se a gente nós mesmos não ler a Bíblia, se a gente não parar com esse negócio de terceirizar, eu acho que é isso que a gente diz, outra pessoa lê e eu dou uma escutadinha, né? Escuto um sermão, acredito naquilo que o pastor está pregando e está tudo certo. Não, para a gente
romper, né? Para nós chegarmos à verdade que existe uma distância espiritual, né? Para chegar no véu, para romper o véu da verdade, é necessário comer o pão da proposição. E isso é a palavra, uma vida responsável de meditação na palavra. Eu não estou me referindo apenas a ter informação, mas revelação. Gente, isso é muito demais, isso é extraordinário. Que coisa maravilhosa que é. Esse acesso à paternidade de Deus se baseia num coração totalmente reconciliado e convertido aos pais. Quando abrimos nosso coração para os nossos pais, nossos olhos se abrem para Deus e para as outras pessoas. Só podemos ver a glória de Deus através de um coração reconciliado com os pais. Disso flui uma adoração em espírito e em verdade, uma vida ministerial frutífera. A revelação do Pai nos introduz no nível de adoração. Então, gente, se a gente quer deixar a vida de órfão, de desterrado, de solidão, para uma vida de adorador, o caminho é nos convertermos à palavra, nos humilharmos, buscarmos a revelação do Senhor. Aí então nós vamos ser apresentados ao Pai, porque só aquele que é o caminho, a verdade e a vida pode fazer isso. Então, amigos e amigas do Clube do Livro, voltar ao princípio, ler a palavra, cada um pegando um livro da Bíblia e estudando muito, lendo muito, orando, se humilhando. A nossa motivação não pode ser para a gente ser mais espiritual que os outros. A nossa motivação deve ser: eu quero realmente conhecer o Pai. Amém? Deus nos abençoe. Foi um prazer. Um beijo. Até o próximo.